Olá, que prazer ter você aqui novamente para darmos seguimento à nossa série sobre as relações étnico-raciais nas Escrituras. No decorrer das nossas conversas, você já percebeu como cristãos se comportaram em relação a essa pauta no decorrer da história. Hoje a gente vai trazer essa discussão para mais próxima de nós. Vamos pensar um pouco sobre os ecos dela na atualidade. Como nós, como cristãos contemporâneos, podemos agir em favor de justiça social e de justiça racial. Para isso, porém, a gente precisa levar em consideração uma questão que é importante, que está no âmbito da teologia. E a gente vai falar agora sobre um determinado movimento histórico, que foi a Grande Reversão. Na nossa tela, a gente está vendo aqui o Dr. Wagner Kuhn, que é um grande especialista nessa área. Ele é adventista do sétimo dia, atualmente o vice-reitor do seminário da Andrews, nos Estados Unidos, e ele vai explicar para a gente, em termos muito gerais, o que é a Grande Reversão e que consequências ela causou para o cristianismo, que ainda hoje nos afetam em relação às pautas raciais como um todo, não apenas as pautas raciais. Ele diz o seguinte, abre aspas, na última parte do século XIX e na primeira parte do século XX, os evangélicos conservadores, bem como outros cristãos, começaram gradualmente a rejeitar as preocupações sociais do evangelho. Essa mudança foi causada, antes de tudo, porque o evangelho social estava associado ao liberalismo. Os elementos mais fundamentalistas eliminaram todos os interesses sociais progressivos, ambos individuais e governamentais. Havia uma mudança de paradigma, tanto na compreensão como na prática dos ministérios sociais. Consequentemente e gradualmente, a maioria dos evangélicos começou a rejeitar por completo a teologia do evangelho social e suas práticas sociais, desprezando de modo geral o interesse bíblico e legítimo pelos assuntos sociais. Isso causou uma grande reversão com respeito ao envolvimento da igreja nos ministérios sociais e assistenciais. Pois bem, minha gente, o que essa citação tem a nos ensinar? Num determinado momento da história da igreja, recente, pouco mais de 100 anos atrás, os cristãos perceberam que se envolver com pautas sociais traria um risco, que era o de uma identificação política que não faria jus à pregação do evangelho. Como é que a gente pode compreender isso, basicamente? O que os crentes começaram a perceber é que quem muito se preocupava em alimentar o faminto, em trazer justiça, não estava preocupado em dizer para esse faminto que ele era pecador e dependia da graça de Jesus. Perceba que a gente consegue compreender esse momento como um divórcio entre pregação e ação. Desse modo, o que acabou acontecendo? Quem pregava deixou de agir e quem agia deixou de pregar. Se isso aconteceu 100 anos atrás, você pode ter certeza que isso também pode ser um problema para nós hoje. Quando a gente olha para o nosso cenário político brasileiro, hipercomplexo, tem um outro elemento, esse mais recente do que a Grande Reversão, que também pode nos afastar de algumas temáticas de natureza social. E esse risco seria o da associação com as esquerdas políticas, que a maior parte dos evangélicos entendem ser incompatíveis com as verdades cristãs, uma vez que defendem muitas pautas que colidem com algumas das nossas crenças mais importantes. Veja aqui na tela essas duas autoras, a Gesiane Freitas e a Patrícia Silva. Ambas têm uma preocupação
com a questão racial assim muito premente, mas ambas não têm uma posição de esquerda, por assim dizer. E o que elas vão dizer num livro onde elas fazem essa discussão racial no Brasil, e aqui é importante dizer, ambas são cristãs, é o seguinte: o movimento negro contemporâneo, que possui viés hegemonicamente progressista, tende a colocar todo negro que não esteja dentro de seu escopo ideológico como o pior dos algozes. Esse posicionamento é uma das razões pelas quais há apagamento das histórias de várias figuras negras relevantes, como André Rebouças, José do Patrocínio e Barão de Guaraciaba. Nós temos duas autoras que têm excelente formação. A Patrícia Silva, por exemplo, é pós-doutora pela UFRJ, reconhecendo que, quando a gente fala em relações étnico-raciais no Brasil hoje, há uma identificação específica com um determinado movimento ideológico e que esse movimento ideológico, em si, não consegue dar conta de mostrar a complexidade das contribuições negras para o país. Como cristãos, a gente deveria, portanto, entender que nós temos uma contribuição distinta a dar sobre esse assunto. Muitas vezes os crentes querem se envolver nesse assunto, a exemplo, como nós vimos nas aulas anteriores, de tantos grandes homens de Deus na história que se engajaram nessa pauta, mas fazem isso abrindo mão daquilo que creem. É o processo de se associar politicamente e esquecer da própria fé. É aderir a um problema com mais de 100 anos, que é a grande reversão. A gente tem motivações superiores e a gente consegue lidar com isso de uma forma muito melhor, a partir daquilo que nós cremos. Portanto, se você é um cristão que tem um posicionamento mais conservador, está mais à direita, e pensa na pauta racial assim, cheio de suspeita, fique tranquilo. É natural que você pense assim. O momento político que a gente está vivendo é esse. Mas me permita te apresentar alguma perspectiva que vá além disso. Por exemplo, agora, na nossa tela, a gente está vendo uma foto do Arlindo da Veiga dos Santos. E mais ao fundo ali, a gente está vendo vários dos membros da Frente Negra Brasileira. E o que foi esse movimento? Lá em 1930, aqui no estado de São Paulo, um grupo grande, chegou a 5, 6, alguns dizem 7 mil negros brasileiros, se uniram em prol de um movimento que ganhou o nome de Frente Negra Brasileira. Essa organização tinha como objetivo ser uma comunidade que auxiliasse os negros e que fizesse com que eles estivessem, assim, numa posição melhor no Brasil. Basta lembrar que não havia nem 40 anos do fim da escravidão aqui no nosso país. E, dessa forma, com um espírito de associação, de colaboração mútua, eles desejavam melhorar de vida. Mas os ideais políticos deles estariam hoje muito mais associados aos valores que a direita cultiva do que o da esquerda. O Arlindo, por exemplo, era um grande conhecedor de catolicismo, era um católico muito fiel. E ele chegou a traduzir obras, ele era um intelectual muito respeitado. Com isso, a gente consegue perceber que ser a favor de uma causa negra não necessariamente está associado a adotar uma determinada postura político-partidária. Nós já vimos que, no decorrer da história cristã, houve motivações teológicas para o engajamento na luta contra a escravidão. E agora a gente está vendo que, na nossa história,
brasileira, a gente tem exemplos de gente que não necessariamente se associou a um determinado grupo ou movimento político, mas que compreendia a importância de agir contra o racismo e contra as consequências sociais que ele ainda hoje traz para a vida de muita gente. A Frente Negra Brasileira é um desses exemplos de como as pessoas se engajaram no combate à escravidão, sem necessariamente adotar a uma determinada perspectiva política progressista. Bom para a gente conhecer um pouco dessa história. Outro movimento político contra o racismo que aconteceu aqui no Brasil e teve inspiração, por assim dizer, cristã, foi lá no estado do Recife, com o Agostinho José Pereira. O Agostinho José Pereira é um personagem que a gente sequer foto tem. E o que a gente tem de informações sobre ele tem muito a ver com um momento em que ele foi preso. E foi preso por quê? Pela pregação pública que ele fazia. Se a gente for utilizar com os valores e com a teologia que a gente tem hoje, a gente pode dizer que o Agostinho era um pastor protestante. Ele era um cidadão afro-brasileiro e viveu no século XIX, havia sido liberto da condição da escravidão e perambulava ali pelas ruas do Recife. Os seus seguidores eram todos afro-brasileiros e sabiam ler e escrever. Olha só que interessante. Mais uma vez a gente percebe que a religião está muito associada com a educação. Ele tinha uma atividade pastoral que não se limitava ao templo. Ele, na verdade, andava muito pelas ruas e era considerado até um subversivo, porque proclamava a liberdade em um tempo que era cheio de opressão e exclusão social. O Agostinho foi preso, acusado de insuflar uma insubordinação e também por preparar uma insurreição escrava. Ao ser interrogado, ele afirmou o valor das Escrituras e negou que as imagens dos santos tivessem valor espiritual. Portanto, sustentava um discurso protestante e de liberação política. Mais um exemplo a gente tem de alguém que agiu, mesmo aqui no Brasil, e que, curiosamente, a gente não tem muitas informações sobre ele, mas que chegou a ser considerado por um naturalista inglês, né, como o Lutero Negro, que percebeu aquele ímpeto da reforma protestante num homem que possivelmente nem muita informação tinha sobre esse movimento histórico lá na Europa. Ele foi, enfim, interrogado e depois disso não se tem muita informação sobre ele. O que a gente sabe, porém, é que ele foi um homem, um pastor negro no Brasil imperial e escravocrata que teve na sua identidade espiritual e naquilo que oferecia aos membros da sua igreja o desejo pela liberdade que brota dos evangelhos. Grande história para a gente conhecer e para a gente apreciar. Mostra para nós lições assim preciosíssimas. As ideologias não precisam ser a consciência do crente. E agora a gente vai dar ênfase nessa questão da consciência. Por quê? Porque se a gente deve ter uma consciência negra, como o feriado coloca, é importante também que a gente tenha uma consciência cristã. Você, como crente, é chamado a ter uma consciência cristã. E por ter uma consciência cristã transformada, renovada, como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 do livro de Romanos, você passa a ter uma visão um pouco mais adequada sobre o que acontece na sua sociedade. Veja o que o pastor batista, Marco Davi de Oliveira, comenta a respeito desse nosso engajamento público. Veja, é fato que a igreja cristã precisa, antes de tudo, desvincular-se das ideologias que a sociedade colocou sobre ela
e munir-se dos valores do reino de Deus. Essa é uma mensagem poderosa. Por quê? Porque isso faz com que a gente queira adotar uma posição bíblica sobre as temáticas que chegam à nossa porta. Ter uma visão bíblica significa não necessariamente embarcar de corpo e alma num movimento político, partidário ou ideológico. O que a gente precisa ter é a sensibilidade de perceber que os comandos que Deus dá para a vida afetam também a sociedade, que os valores do reino de Deus importam para nós. Ou seja, se Deus está preocupado com a salvação, mas também com a promoção da justiça, é necessário que nós, igualmente, façamos isso. Portanto, a gente pode sim se afastar das pautas, das ideologias que são deletérias, que não trazem grandes contribuições, mas a gente precisa, ao mesmo tempo, cultivar uma visão bíblica, uma visão cristã sobre esse tema, que é o que a gente também vê na nossa próxima autora, a Jacira Monteiro. Ela fala de uma justiça que não deve ser partidarizada, que não deve ser reconhecida como parte de um partido, como a ideia de um candidato. Veja aqui na tela o que a Jacira Monteiro, que é autora desse livro, que também aparece na imagem, O Estigma da Cor, vai comentar a respeito disso. Ter uma visão integral da vida cristã significa se importar integralmente com o que Deus se importa: a salvação das almas e a promoção da justiça. Isso significa denunciar as problemáticas da nossa sociedade. Quando se fala sobre racismo, preconceito e discriminação, as pessoas tendem a polarizar o tema e considerá-lo assunto de um determinado espectro político. Porém, isso é problemático. A justiça não deve ser partidarizada, pois antes é um assunto bíblico. Essa foi a posição de cristãos que estão mais próximos da nossa atualidade, do nosso contexto hoje. É impossível falar sobre questões étnico-raciais sem lembrar do grande pastor Martin Luther King, também batista. E, curiosamente, tanto a Jacira quanto o pastor Marco Davi, todos eles são batistas, né? E o pastor King, que era doutor em teologia, além de um grande pregador, né, e palestrante, orador, tem uma frase que ele usa numa das palestras, que foi eternizada através de livro, que eu acho interessante para a gente entender o nosso papel como igreja nessas discussões. E a frase está na sua tela, é a seguinte: marcharemos pela música do tempo, ou, nos arriscando a críticas e abusos, marcharemos pela música da eternidade que salva almas. Essa é uma questão para nós. A gente pode escolher caminhar pela música do tempo, adotando, seja as políticas raciais da forma como elas são elaboradas pela esquerda, ou, como muitos conservadores fazem, negando que elas são relevantes. E o problema dessas duas posições é que ela não consegue dar conta da complexidade da nossa fé. E essas duas posições são rupturas com crenças e com os exemplos de grandes cristãos no passado. Você, meu amigo, é chamado a fazer diferente sobre isso. Por quê? Porque as discussões sobre as discussões e os conflitos étnico-raciais estão em alta. Aqui no Brasil, a gente fala sobre os reflexos da escravidão e essa pauta, vez ou outra, aparece no debate político. Seja na mídia ou no ambiente legislativo, essa questão vem fomentando visões cada vez mais apaixonadas. O contexto beligerante que envolve esses debates provoca uma sensação de afastamento por parte dos cristãos. Curiosamente, essa parece ter sido a posição dos primeiros protestantes aqui no Brasil.
não é de hoje. Esses cristãos que se estabeleceram aqui na região de Campinas chegaram em pequeno número e eles eram pouco significativos do ponto de vista político. Mas, infelizmente, eles também pareciam insensíveis às necessidades dos escravizados. Isso se explica pela origem deles, o sul dos Estados Unidos, região que lutou contra a libertação dos cativos, dos escravos, durante a Guerra da Secessão. Alguns desses cristãos que chegaram aqui no Brasil foram combatentes confederados, ou seja, tiveram do lado errado da história. Esse exemplo nos mostra que a resistência para encarar contextos sociais difíceis pode resultar na reprodução de padrões culturais que são antibíblicos. Isso pode ser um risco à direita ou à esquerda. A escolha pelo caminho mais conveniente pode ser também a de contemporizar com a injustiça. E o que a gente percebe nessa fala do King é que o crente precisa ter um mover espiritual para se engajar nessas causas. A gente é contra a supremacia racial e a gente deve sê-lo, sobretudo, porque as nossas crenças nos encaminham para sermos contra elas. E aí eu repito o apelo do King. Nós marcharemos pela música do tempo? Ou, nos arriscando a críticas e abusos, marcharemos pela música da eternidade que salva almas? Calar-se significa deixar o mundo refém de ideologias que são incapazes de lidar com o caráter multifacetado do pecado humano. Calar-se é privar a terra do sal que tempera e conserva. Calar-se é relegar o mundo às trevas. Calar-se é covardia. As Escrituras nos dão alguns caminhos sobre como lidar com esse problema, trazendo e nos iluminando para uma perspectiva bíblica. Conflitos raciais não são um problema novo para a igreja. Curiosamente, estiveram entre os grandes desafios enfrentados pelos primeiros líderes cristãos. A relação conturbada entre judeus e gentios foi objeto de discussões no Concílio de Jerusalém, relatado em Atos, capítulo 15, e recebeu ampla atenção do apóstolo Paulo. Abordando esse problema, ele escreveu aos crentes de Éfeso: vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Isso está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versos 13 e 14. Esse exemplo nos ajuda a vislumbrar possibilidades sobre como agir hoje. O cristão contemporâneo, assim como no passado, é tentado a reproduzir padrões de hierarquia social rigidamente estabelecidos. Mas a lógica dessas relações é desafiada pelo ideal de Deus para a sua igreja. Ele nos desafia em nossa tendência natural e nos faz nos relacionar com os nossos semelhantes de outra forma. Em vez de nos unirmos em sociedades de mútua adulação, ao chegarmos à igreja, assumimos uma posição de serviço ao outro. A unidade em Cristo pavimenta um caminho para combater a hostilidade racial. A unidade em Cristo nos faz ter uma perspectiva que se indigna com aquilo que é mal e nos move para promover aquilo que é justo e correto. Que Deus abençoe você na busca de justiça para todos, porque isso é o que as Escrituras nos mostram como justo, como correto a se fazer. Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula.